Fala pessoal, Isaac aqui. Troquei de microfone, chegou o profissional que eu tinha encomendado, espero que o som melhore para vocês aí. Muito obrigado a vocês pelos vários likes no vídeo passado sobre o Gandalf e pelas inscrições de vocês no canal. Isso ajuda muito um canal que está começando como esse. Agradecimento feito, vamos pro vídeo. Neste vídeo eu trago 5 fatos interessantes sobre o cara que passou de um simples guardião a rei da humanidade, nosso querido Aragorn. Espero que pelo menos um destes detalhes você ainda não soubesse. Vamos lá? 1. Por que Aragorn é também chamado de Strider e de Elessar? Embora Aragorn seja o nome de nascimento, ele é chamado frequentemente por outros 2 nomes na obra. Quando Frodo e outros hobbits conhecem ele pela primeira vez na pousada Bree, Aragorn é apresentado como Strider. Excuse me. That man in the corner. Who is he? What his right name is, I've never heard, but round here, he's known as Strider. Strider. Aragorn é ainda chamado por outro nome quando ele encara o olho de Sauron no Portão Negro. Ele é chamado de Aragorn Elessar. Nos livros, quando ele é coroado rei, ele também é chamado de Rei Elessar, um nome pelo qual ele é conhecido até o dia de sua morte. Nos livros, fica muito mais claro as razões pelas quais Aragorn é chamado por esses nomes, já que o filme menciona esses apelidos, mas não explica. O nome Strider, na versão brasileira chamado de Passo Largo, serve a uma série de propósitos, sendo o principal deles esconder seu nome verdadeiro. Na Terra-média, Aragorn é considerado um nome da família real, o nome do legítimo e último herdeiro de Isildur, o homem que arrancou um anel do dedo de Sauron. Então, sair por aí anunciando o seu verdadeiro nome, olá, sou Aragorn, etc., seria no mínimo falta de inteligência, pois iria atrair os servos de Sauron dos mais variados tipos para tentar, obviamente, assassiná-lo. Apesar disso, não foi o próprio Aragorn quem inventou este apelido de Strider, ou Passo Largo. Como Aragorn simplesmente ocultava seu nome, os populares das cidades pelas quais ele passava, em especial Bree, o apelidaram deste nome. Aragorn uniu o útil ao agradável e passou a utilizar o apelido, ocultando a sua verdadeira identidade no processo. Já o nome Elessar tem um significado mais profundo. Elessar significa pedra élfica, e nos livros é uma pedra élfica extremamente preciosa e antiga, dada a Aragorn por Galadriel, quando a Sociedade do Anel visitaria Lothlórien após Gandalf cair no abismo com Balrog. No filme, essa pedra preciosa é substituída por um pingente, e é Arwen, e não Galadriel, que entrega Elessar a Aragorn. Nos livros, muitos anos antes de Galadriel dar a pedra a Aragorn, havia sido predita uma profecia que Galadriel iria dar aquela pedra a um homem que passaria a se chamar Elessar. Portanto, quando Aragorn cumpre o seu destino e se torna rei, recebe o nome de Elessar como uma espécie de título élfico, de honra ao mérito em reconhecimento a todos os seus feitos. 2. Aragorn cresceu em Valfenda, criado por elfos. Aragorn perdeu seu pai, Arathor, quando ele ainda tinha apenas 2 anos. Com isso, Elrond o levou para Valfenda e criou ele como uma espécie de filho adotivo. Elrond se deu conta de que a linhagem real dos homens estava sob um perigo enorme de extinção, já que agora só restava Aragorn vivo. Com isso, ele tomou a decisão de esconder a verdadeira identidade de Aragorn de todo mundo, incluindo os elfos de Valfenda e até dele próprio. Somente quando ele alcançou 20 anos que Elrond lhe revelou sua verdadeira identidade e a sua linhagem real. Porém, durante a infância de Aragorn, Elrond deu um nome falso para ele, Estrel, que é a palavra em élfico para esperança, o que permitiu que ele tivesse uma vida bastante normal entre os elfos. O fato de que Elrond decidiu nomear Aragorn com a palavra esperança é uma sugestão do impacto que ele esperava que Aragorn tivesse na Terra-média no futuro, o que felizmente acabou se concretizando. Vamos lembrar que Elrond estava lá quando a humanidade falhou e Isildur desistiu de destruir um anel e o tomou para si. Por causa disso, Elrond pensou seriamente em desistir da humanidade. Com bastante razão cá entre nós, não é mesmo? Isildur desistir de destruir o anel na beira da montanha da perdição foi de doer. Mas felizmente Elrond não desistiu da humanidade e contribuiu de maneira fundamental na criação e na educação de Aragorn. Aragorn teve um dos melhores mestres que alguém poderia ter, afinal Elrond é um dos seres mais sábios a existir na Terra-média durante a Terceira Era. O fato de Aragorn ter sido criado em Valfenda explica porque ele falava tão bem o élfico, e também o bom relacionamento com os elfos.
capaz até mesmo de convencer alguns deles a ajudarem em determinadas batalhas. No final, Aragorn foi capaz de unir os exércitos dos homens, obter a ajuda dos elfos, trazer o exército dos mortos para a batalha de Minas Tirith e restaurar a linhagem real. Definitivamente, Aragorn fez por merecer o nome fictício que Elrond lhe deu quando criança, Esperança. 3. Aragorn e Arwen são parentes. A grande maioria dos fãs sabe que Arwen é filha de Elrond. O que a grande maioria não sabe é que Elrond tinha um irmão gêmeo chamado Elros. Os irmãos Elrond e Elros originaram da mistura de homens e elfos e foram chamados por causa disso de meio-elfos. Porém, os Valar, divindades da Terra-média, deram a opção aos irmãos para que eles escolhessem a que raça eles iriam pertencer, se dos homens ou dos elfos. Enquanto Elrond escolhe se tornar um elfo, seu irmão Elros escolheu se tornar humano. Com isso, os irmãos tomaram seus próprios caminhos. Enquanto Elrond fundou Valfenda, que conhecemos hoje, seu irmão Elros se tornou o primeiro rei de Númenor, de quem Aragorn descende. Portanto, Aragorn é descendente do irmão de Elrond, que por sua vez é pai de sua esposa. Portanto, primos distantes. Aparentemente, Elrond já previa que esse relacionamento entre Aragorn e Arwen pudesse acontecer e ainda tentou impedir. Então, quando Aragorn ainda era criança e foi morar em Valfenda, Elrond enviou sua filha para as florestas de Lothlórien, junto de Galadriel. Como resultado, Aragorn e Arwen não se conheceram até que ambos já fossem adultos. Curiosamente, a precaução que Elrond tentou tomar teve efeito justamente o contrário. Porque caso Arwen tivesse ajudado a criar Aragorn, dificilmente ela nutriria algum tipo de sentimento de marido e mulher com ele, já que possivelmente teria nele a imagem de filho ou irmão mais novo e não de marido. E é importante dizer que Arwen poderia ter ajudado a criar o Aragorn, porque quando Aragorn chega órfão a Valfenda, Arwen já tinha mais de 2000 anos, não era exatamente uma jovenzinha. 4. Aragorn morre aos 210 anos. Se você está pensando que ele viveu muito tempo para um humano comum, você tem razão. A média de idade dos humanos na Terra-média era de 80 anos, e Aragorn viveu mais que o dobro disso. Acontece que Aragorn tem sangue élfico correndo em suas veias, e isso fez com que o seu tempo de vida prolongasse. Lembrem-se, Aragorn é descendente de Elros, irmão de Elrond. Como eu disse, ambos eram meio-elfos e tiveram a escolha entre se tornar um elfo ou humano. Embora Elros, o antepassado de Aragorn, tenha escolhido ser da raça humana, ele continuava possuindo sangue élfico em suas veias. Com isso, eles não eram imortais, como os élficos, mas possuíam um tempo de vida bastante superior ao dos humanos comuns. E eles não apenas viviam mais, mas também envelheciam mais devagar. No segundo filme, por exemplo, As Duas Torres, descobrimos que àquela altura Aragorn tinha 87 anos, e ele estava no auge de sua força física e participando plenamente de batalhas. O próprio Elros, antepassado de Aragorn, viveu 500 anos, e Aragorn, como mencionado, viveu 210. O curioso é que o Aragorn não morreu simplesmente de velhice, ou algo do tipo. Aos 210 anos, Aragorn decidiu que havia vivido o suficiente, e não gostaria de viver até o ponto de não conseguir mais cuidar de si mesmo. Abre aspas. Ele então deitou em sua tumba, na casa dos reis, na rua silenciosa, e entregou a seu filho a coroa de asas de Gondor e o cetro de Arnor. Arwen permaneceu ao seu lado, e ele voluntariamente morreu durante um sono tranquilo, permitindo que seu espírito se esvaísse para além das fronteiras dos círculos do mundo. Fecha aspas. A parte mais triste, na minha opinião, são os eventos que seguem após a morte de Aragorn, justamente com Arwen, porque eles acontecem de uma maneira muito parecida com a visão que Elrond havia descrito para ela lá atrás. Whether by the sword or the slow decay of time, Aragorn will die. And there will be no comfort for you, no comfort to ease the pain of his passing. But you, my daughter, you will linger on in darkness and in doubt. Here you will dwell, bound to your grief under the fading trees. Arwen abre mão de sua imortalidade e vaga sofrendo pelas florestas até finalmente morrer de tristeza aos 2901 anos. Porém, por mais triste que pareça, Arwen disse acreditar no final que a dor que ela passou era um preço justo pelo amor de Aragorn. É o preço da mortalidade, né, galera? Infelizmente, humanos envelhecem e morrem. Isso acabaria acontecendo uma hora ou outra, não tinha jeito, né? 5. O ator de Aragorn, Viggo Mortensen, sofreu inúmeras lesões durante as filmagens do segundo filme.
No segundo filme, As Duas Torres, o trio Aragorn, Legolas e Gimli passam uma grande parte do filme rastreando e perseguindo o caminho dos hobbits Merry e Pippin, que haviam sido sequestrados por orcs Uruk-hai. Quando o trio chega até a fronteira com a floresta de Fangorn, a Floresta dos Ents, eles encontram uma pilha de orcs que foi completamente queimada. Aragorn então acredita que os hobbits haviam sido mortos junto com os orcs e fica extremamente triste e furioso ao mesmo tempo. Durante sua raiva, ele chuta um capacete orc e grita. O problema é que ele chutou de verdade e com muita força um elmo que era real, e não aqueles que são feitos como mera representação. Com isso, acredite ou não, ele acaba quebrando 2 dedos do pé em cena. O grito que ele dá de dor é real. E de alguma forma ele conseguiu se manter no personagem mesmo sofrendo uma dor absurda. O diretor do filme, Peter Jackson, achou que a cena havia ficado bastante realística, por motivos óbvios, né? Até porque realmente o chute foi real. E que não deveria desperdiçar aquela cena tão bem capturada e deixou a cena aí pro corte final do filme. E bem, não parou por aí. Como o ator não gostava muito da ideia de que dublês fossem fazer as cenas de luta no lugar dele, ele mesmo estava gravando uma tomada de luta contra Uruks no abismo de Helm e tomou uma pancada tão grande na boca que quebrou o dente da frente dele. Porém, o cara estava tão obcecado e encarnado no papel que, em vez de dar um tempo para cuidar do dente, ele pediu que colassem o dente dele o mais rápido possível para que eles pudessem voltar a gravar. Se isso não provar que esse cara era o cara certo pro personagem, eu não sei mais o que pensar. E com isso chegamos ao fim da nossa lista. Se você gostou desse vídeo e gostaria que eu trouxesse outros como este, é simples, é só deixar um like e se inscrever para ajudar o canal que está começando. Um abraço e até o próximo vídeo.